Bom, pessoal, vamos lá continuar nossa aula de esporte e lazer, né? E essa aula de hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo dos esportes de alto rendimento, né? Da ginástica de alto rendimento, de alguns esportes que mantêm treinos de alto rendimento físico, né? Para esse condicionamento. E aí a gente vai estudar um pouco, vai aprofundar um pouco nesse tema e lembrando sempre, né? Que no final tem atividadezinha aí para vocês fazerem e me entregar. Eu já quero parabenizar vocês também, como eu já venho fazendo nas nossas videoaulas. Vocês que entregaram a atividade, fizeram lá tudo certo, separaram um tempinho para estudar, para rever o nosso conteúdo, certo? A gente viu na aula passada sobre os alongamentos, sobre a importância desses alongamentos. Muitos mandaram foto de como eles estavam fazendo lá, os alongamentos aqui no braço, certo? E como eu tinha dito lá, é bom que separe sempre um momento no dia, ao acordar ou antes de dormir, para fazer esses alongamentos e principalmente antes de fazer alguma atividade física, seja por brincadeira ou seja por treino mesmo de time ou se você participa de alguma equipe, certo? Então, vamos continuar com nossas aulas. E hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre esses esportes de alto rendimento, certo? O que é um alto rendimento? O nome já deixa claro. O nome já deixa que é preciso render a um nível acima do normal, certo? Todos nós seres humanos, nós não praticamos um esporte como um atleta, né, com profissionalismo, a gente pratica por lazer, né, ou a gente pratica por bem-estar. Mas muitos dos atletas praticam esses esportes para ter um alto rendimento, para competitividade e para exercer a força que eles têm nesse cenário esportivo. Então a gente vai ver aqui alguns esportes, certo? Alguns tipos de esportes que trabalham nesse alto rendimento e a gente vai debater algum tema que já debatemos também nas nossas aulas, certo? Vou trazer alguns vídeos para vocês também para que a gente possa organizar bem essa aula de hoje. Mas vamos lá. Como eu já tinha falado, a gente vai falar do esporte de alto rendimento. Aqui na imagem a gente pode ver um esporte de força, certo? É a ginástica aí. A ginástica é onde esse atleta ele está se segurando pelas argolas, simplesmente suspendendo o seu corpo. E você pode ver que o corpo dele aí é todo definido, ou seja, a musculatura dele é de alto rendimento, o esporte dele é de alto rendimento. Você pode ver até a cara dele, né, de força lá se segurando para ter essa capacidade física ali, para que ele possa ficar nesse formato aí que ele tá, ó. Dessa forma, você pode ver que ele está bem alinhado, fazendo um L, né? Então isso é muito treino, é muita força, exige muita capacidade física. Então é esporte de altos rendimentos. A gente tem tanto esse como aquele em que tem uma barra, certo? Que é o de barra, onde o atleta fica rodando ali. Eu trouxe um vídeo sobre essa modalidade esportiva da ginástica de força, para que a gente possa ver também quão exige a força de um atleta e por isso que é preciso de ter um alto rendimento, certo? Então, aqui a gente já começa de início vendo um pouco do tipo da ginástica de argolas aí, certo? Onde o atleta fica pendurado, suspenso apenas pela força dos seus braços, certo? Pelas argolas. E aí exige uma força enorme para que ele possa chegar a esse nível aí, certo? É muito treinamento, é muito treino, é muita musculatura exigida e é muita capacidade física, certo? Já também um esporte bastante conhecido, certo? Por nós e pode ser caracterizado também como de força porque tem alguns movimentos ali artísticos, é a ginástica artística, certo? Ela mistura a arte com a ginástica. Mas você pode ver que além da desenvoltura ali na dança, os atletas ou a atleta, como a gente tem na imagem aí, consegue fazer movimentos de força, como ficar suspensa apenas com os braços, apenas com ponta de pé. E isso exige uma força e uma capacidade, porém menor do que a gente viu antes, certo? A ginástica artística aqui é uma atividade, uma ginástica de alto rendimento. Por quê? Não é só por causa da força, como a gente viu aqui, ó. Aqui é a força que é exigida e o alinhamento. Então isso é muito treino para o cara chegar a um ponto de fazer isso sem tremer, certo? E aqui procura mais o alinhamento, a perfeição, certo?
tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo treinado. Então é preciso um treino bastante físico grande, beleza? E aí eu trouxe um vídeo para que a gente possa ver aqui. Eu vou colocar o vídeo, certo? Para a gente ver da ginástica de alto rendimento ali na barra, onde é feito, o atleta faz essa apresentação dele, a gente vai ver o quanto exige a força dele, beleza? Vamos ver aqui. Deixa eu só colocar para que a gente possa ver, beleza? Vamos lá. Lá vem ele de novo. O filhinho da mamãe, né? O Jake Dalton. Aquele que tem a mãe ali na plateia de forma entusiasta. Grande torcedora. Vem aparecendo em quarto lugar. Essa voz que a gente ouve ao fundo é porque outros atletas estão competindo em outros aparelhos, né? Então o locutor fala, né? Então logo termina a apresentação de um ginasta, aí sim a gente começa com o outro. E agora ele vem para a barra fixa. Ele faz uma entrada de um elemento próximo à barra. E uma ligação de um desloque com meia volta. Aí a gente consegue ver, ó, o quanto ele consegue fazer essa atividade de força, ó, suspender o seu próprio corpo e girar em torno dele, dando essa volta de 360 graus, exige muita força, pessoal, certo? Então esse aqui só foi um exemplo para a gente ver do nosso início da aula, né, sobre esse esporte de alto rendimento. Vamos voltar aqui para continuar. Vou trazer outros vídeos depois de outros exemplos mais conhecidos nossos, certo? De proteção que estava ali, onde ele acabou aterrissando. Beleza? Então isso aí foi praticamente o que a gente pode chamar de esporte de alto rendimento, de força, de capacidade física, como a gente tinha visto aqui nessa primeira imagem, beleza? Então vamos seguir um pouco. Agora a gente já viu que tem a ginástica aí de alto rendimento, que exige alinhamento, existe força, existe essa capacidade física, beleza? E outro treinamento de força que a gente pode ver são os atletas de corrida, certo? Os atletas que correm, como tem um bastante conhecido, o que bateu o recorde mundial, que é o Usain Bolt, certo? A gente pode ver o jamaicano, que ele corre bastante em alta velocidade, é alto rendimento físico e o treinamento deles são de alta intensidade, para que eles possam chegar a esse nível. Aqui na imagem a gente pode ver um atleta treinando corrida, fazendo um treinamento. O que é que tem atrás dele? Um pequeno paraquedas, aonde vai o quê? Enquanto ele está correndo, o ar vai estar atrapalhando a corrida dele. É como se estivesse alguém segurando. Isso é visto também em treinamentos de atletas de futebol e tantos outros esportes, mas principalmente o de corrida. Esse treinamento de força, ele é feito basicamente para os atletas de corrida, né? Que faz com que eles tenham algum peso ali junto da corrida deles, como se tivesse alguém segurando, para que na hora eles se tornem leves. Imagina, você treinar, ter uma boa capacidade física com algo segurando você ali. E imagine agora você treinar com nada. Você está simplesmente livre e fazendo tudo solto da forma mais leve, e você vai ter um alto rendimento muito grande. Mas isso exige treinamentos de força como esse, beleza? E aí a gente vai ver aqui também agora mais alguns vídeos que eu trouxe, onde a gente vai falar um pouco mais de um treinamento como de futebol, por exemplo. Como é que o treinamento de futebol, ele é intensificado, né? A gente vê os jogadores jogando, correndo 90 minutos ali, 45 no primeiro tempo, descansa 15, mais 45 no segundo. Porém é alta intensidade, é correndo o tempo todo. Muitos atletas de alto rendimento de futebol, como Messi, Cristiano Ronaldo, têm treinadores particulares para exercer esse treinamento de alta intensidade para eles, certo? A gente vai ver um exemplo do Manchester City, que eu vou trazer aqui para que a gente possa ver, certo? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. A gente viu da força já, né? E agora a gente vai ver o treinamento de futebol, uma partezinha, e já eu volto. Fala, meus craques, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu treinamento espelhado no treino do Manchester City e vamos ver qual resultado vai me trazer. Lembrando que eu não vou usar o material que o Manchester City está usando, eu vou usar apenas coninhos
e o campo aqui para fazer o treinamento. Um treino onde prova que você não precisa correr longas distâncias para você adquirir força física. Treinamento é espelhado sempre nos jogos. Nos jogos você tem tiros curtos e rápidos, exatamente no treino que a gente vai fazer hoje. Bom, o Manchester City começa o treinamento com um salto, depois um skip, depois um tiro curto, simulando ali uma explosão. Ali, dando força na sua perna, fazendo elevação, depois juntando skip, coordenação e depois uma explosão. Muito simples. Eu procurei fazer esse treinamento na mais alta. Certo, pessoal? Então aí a gente consegue ver, ó, grande parte do treinamento de um clube, né, como Manchester City, por exemplo, alto rendimento, treinamentos com repetições, ó, 5 repetições aí para eles fazerem, para que na hora eles possam ter um alto rendimento, uma melhor condição física do que alguém que não faz esse tipo de treino. Imagine alguém que não chega a esse nível de treino aí, que simplesmente tem um treino menor capacitado. Na hora do campo, quem vai ter o melhor desenvolvimento é quem está treinando, está em maior intensidade física e tem uma capacidade motora melhor para aquele momento, beleza? Vamos voltar aqui só. Pronto, então esse treinamento a gente pode ver mais fácil na televisão, quando passa os times lá treinando de futebol, né, de algum outro tipo de esporte, para que esses atletas tenham alto rendimento, porque como eu falei, alguns desses atletas podem ter esse alto rendimento porque tem um treinamento bem capacitado, um treinamento bem elaborado e fazem com que eles tenham na hora da prática lá esse rendimento maior, certo? Porque fizeram um treinamento de força, de capacidade física maior. Porém, há atletas que não treinam no mesmo nível por causa de questão financeira, falta de alguns equipamentos e não chegam a devido função. Rara exceções, né? Algumas vezes alguns atletas apesar da menor estrutura que tem, conseguem se adaptar e ter um alto rendimento. Mas quanto melhor for o treinamento físico de força, de capacidade, esse atleta chegará, certo? A gente vai ver outro exemplo aqui agora de um treinamento também bem conhecido nosso, certo? Eu acho que vocês conhecem. Deixa eu só tirar aqui o de futebol. E vocês conhecem bastante, que é o treino aí, ó. Un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Certo? Esse treinamento aí de Zumba a gente conhece basicamente, né? Aqui no centro de Moreno, na praça, antes da pandemia tinha e provavelmente logo após que passar a pandemia irá voltar. Mas é um treinamento que exige capacidade motora, força do atleta. Quem já fez uma vez sabe que cansa bastante, você exige muito o seu corpo. E aí você ganha capacidade física, capacidade motora. Mas é um treinamento de força, certo? Apesar de ser um treinamento aeróbico, que vai exigir muito do nosso ar. Mas vamos adiantar um pouquinho para outro tipo de exercício aqui que se chama HIIT. Talvez algum de vocês já tenham conhecido esse tipo de exercício que eu passei também nas nossas aulas, que exige ainda mais capacidade física ainda. E aqui já entrando na área das academias, né, de ginástica. A Zumba é comum ver na ginástica, certo? E aí a gente já vê um treinamento mais capacidade de força para a gente ver outra parte para podermos encerrar a aula de hoje, beleza? Pronto, vamos lá, ver o HIIT agora. Beleza, galera entrando, 80 e poucos ali no Instagram, já tá subindo muito. Boa, galera! É isso aí, muito bom. E agora a gente vai fazer o seguinte, porque esse tipo de treinamento não precisa de equipamento nenhum. Certo? Esse aí é o famoso treino HIIT, em que muitos ficaram adeptos agora nesse momento da pandemia, né? Você pode fazer em casa, são exercícios curtos, mas porém de alta intensidade. Exigem uma demanda maior da força, da capacidade respiratória, certo? São exercícios, ó,
bastante acelerados, não tem tanta pausa, e aí é preciso uma boa capacidade física, mas em casa, nesse momento da pandemia, muitos de nós se adaptaram, né, a esses exercícios e têm colocado na rotina diária esses exercícios em casa, principalmente os hits, como esse daí que está sendo mostrado agora, beleza? O último, descansa nesses 10 segundos, relaxa, descansa, respira, são 10 segundos para recuperar e vai de novo. 2, 1, começa, salta lá, eu já galera saltando. Salta, olha como é que a Dominique faz. A Dominique faz preservar. Tá vendo? Não tem bastante intervalo, já vai de um exercício para o outro e não descansa. São curto, menor tempo, porém de alto rendimento. Você irá ganhar uma condição física melhor. Mas antes da gente encerrar a nossa aula, a gente vai tratar de um assunto, certo? Em que a gente vai ver na nossa próxima aula também, para encerrar esse conteúdo da nossa videoaula e passar para um novo conteúdo nas próximas aulas. Deixa eu só voltar aqui, certo? Então, um assunto bem comentado e que a gente vai comentar na nossa próxima aula e que a gente também comentou na sala de aula, a gente vai rever com alguns novos conteúdos, com algumas novas situações, que é do suplementação. Aqui a gente tem inúmeras suplementação, você está vendo aí, ó. Tem de A a Z aí, de suplementos alimentares, a vitamínicos, a whey protein, a cafeína, BCAA, carnitina, isso tudo são suplementos, certo? Para que eles servem? O nome já próprio diz, suplementar. Atletas de alto rendimento necessitam desses suplementos para ter um melhor rendimento. Eles não são classificados como doping nos atletas, certo? Por quê? Porque são apenas suplementação, é aquilo que a gente não consegue ingerir na nossa alimentação e a gente ingere suplementando, ou seja, complementando, para que a gente tenha um melhor rendimento, tanto vitamínico como de força, certo? Porém, a gente deve ter total cuidado com o próximo passo disso. Às vezes a gente está tomando ali um whey protein que todo mundo de vocês deve conhecer, dá um melhor rendimento na hora do treino. Muitos atletas tomam, certo? Cafeína também, que vem do próprio café, onde vai dar aquele vigor, aquela energia, força. Muitos atletas também tomam inúmeros desses suplementos, mas lembrem-se, eles fazem treino de alto rendimento, então eles necessitam desse suplemento, porque eles precisam ter um gasto maior da força e da demanda. Porém, muitas pessoas acabam entrando em academia e começam a utilizar esses suplementos, certo? Não sendo atletas de alto rendimento e acabam tendo depois alguns problemas como renais, estomacais, ou então engordam muito de peso. Por quê? Porque não tomaram com o acompanhamento de um nutricionista. Se um dia você inventar de tomar algum desse aí, entre em contato com o nutricionista e veja o que é que ele vai indicar para você em seu devido exercício, certo? Não tome sem fazer nada, isso e sem ter uma consulta com o nutricionista. E o nosso perigo maior, que causa sim aí o doping, causa muita coisa ruim na vida do ser humano em questão de exercícios de condicionamento físico de alto rendimento, que muitos acabam jovens, né, também entrando em academias, querendo fazer aqueles exercícios de alta força, quer ser um atleta de alto rendimento, acaba caindo nas armas dos anabolizantes, né? Que é o que a gente também vai tratar na próxima aula. A gente vai tratar da suplementação para atletas, certo, de esportes de alto rendimento, e essa questão do anabolizante. O que a gente pode ver aí é algo fora do normal do ser humano, né? São essas injeções, esses comprimidos, alguns, que são chamados como bombas, né? Bomba, tomou bomba, quem é que nunca viu falar? A gente falou isso na nossa aula lá, se lembra? Então, isso aí a gente deve ter total cuidado porque muitos entram no rumo de atletismo, começam a tomar uma suplementação adequada com o nutricionista e depois acabam sendo prejudicados. Por quê? Porque mudam dali da suplementação para querer ter um melhor rendimento, pensando que vai ter com os anabolizantes, né? Então, principalmente pessoas que entram em academia, vê ali que chegou a um nível que não consegue mais crescer fisicamente ou ter um alto rendimento e começa a tomar esses anabolizantes e depois o resultado vem, né? Um exemplo só antes da gente encerrar a nossa aula, certo, de hoje, tá aqui, ó. Veja esse rapaz aqui da imagem. Com certeza ele não tem essa total força. Ele aí usou o uso de anabolizantes, certo? Praticando um esporte que é a musculação, porém
pensando querer ter um alto rendimento, acabou utilizando e você vê como está o braço dele todo deformado. Você consegue ver que não está ali um músculo, ali é apenas óleo, mineral ou algum outro anabolizante que ele injetou e acabou inflamando a musculatura dele. Então a gente já viu isso nas nossas aulas, certo? A gente vai tratar desses dois assuntos aí para o esporte, né? A gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele exige essa capacidade física maior do atleta. Ele exige que o atleta tenha um treinamento de alto rendimento. E nós, pessoas jovens, que a gente quer fazer um esporte de alto rendimento, a gente pode sim. A gente pode ver os treinos, a gente pode acompanhar com algum profissional, certo, de academia, algum personal trainer, ou algum treinador desse devido esporte, certo? Se eu vou praticar ginástica, eu tenho um treinador. Então, tudo deve ser acompanhado para que tenha esse cuidado. Mas o que a gente vai basicamente ver na nossa aula de hoje, certo? É esse esporte de alto rendimento. Tanto futebol, quando exige o alto rendimento, ginástica principalmente, que exige essa força total aí dos atletas, como a gente viu, certo? E também corrida, como até outros esportes, né? Mas aí a gente passa para aquele esporte de alto rendimento que a gente vai ver mais na próxima aula, que tem a suplementação, que tem essa questão proibida dos anabolizantes, e aí a gente vai ver próxima aula algum desses nossos pontos, beleza? Então, qual a atividade da nossa aula de hoje? A atividade da nossa aula de hoje vai ser vocês citarem, certo? 5 esportes de alto rendimento. Você vai citar 5, certo? Exemplo, como a gente já viu aqui, ginástica, certo? Ginástica na barra ali, ou algum outro, corrida de 100 metros, certo? Alguns exemplos. Vocês vão citar 5. E aí vocês vão dizer o porquê que ele é de alto rendimento, beleza? Ó, eu citei a ginástica na argola aqui. Por que ela é de alto rendimento? Porque exige a força, você na própria imagem já vê. Eu citei o futebol. Por que o futebol é de alto rendimento? Porque exige um treinamento respiratório de uma capacidade melhor, certo? E aí você cita esses 5, certo? Muito fácil, certo? Cita os 5 esportes aí que vocês veem que são de alto rendimento e diz o porquê ele é de alto rendimento, beleza? Então qualquer dúvida vocês perguntam para mim, fala aí nos comentários do vídeo também, dê um ok para mim lá que viu a aula, mandem a atividade, eu estou aceitando até amanhã às 4 da tarde, certo? Depois eu não aceito mais, até 4 da tarde porque é quando eu encerro ali o período das correções, certo? Então que vocês possam estar bem. E até a nossa próxima aula, onde vamos continuar esse assunto, beleza? Não esqueçam da atividade. Tchau, tchau, pessoal.